Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu convido vocês aí para o batepapo.com. Vai ser lá no canal do Fagner Penha, tá bom? Vai ser uma live. Ele convidou ali a Cilei, Leandro Lestat, a Rosângela. Eu vou passar lá também. Então, convido vocês a estar nessa live aí hoje às 20 horas ou é 20h30. Eu vou deixar o convite aqui no final da descrição do meu vídeo, tá bom? Só você clicar aqui para acompanhar a live hoje mais tarde lá, eu acho que 20 ou é 20h30, tá bom a live? Então, eu convido vocês a estar nessa live aí com a gente. Eu quero agradecer também as mensagens que vocês mandaram para mim no meu canal aqui, Escola Dominical Brasil, repercutindo a mensagem de ontem, falando aí sobre nos manter firme no testemunho que Deus ele já nos mandou, tá bom? Na revelação que ele já nos deu. Ou seja, se era verdade antes, quando ele nos revelou, não vai deixar de ser verdade depois, tá bom? Então nós devemos manter firme naquilo que Deus ele nos revelou. E hoje, antes de iniciar aqui a mensagem do Vem Segue-me, a escritura que eu escolhi, eu tenho uma pergunta que tem a ver com a escritura, tá bom? Eu pergunto para vocês, qual é a sua profissão? Se fosse para você definir uma única profissão na sua vida, qual é a sua profissão? Por exemplo, qual é a minha profissão? A minha profissão, eu sou mecânico de retífica, tá bom? Mas eu tenho outras coisas, eu sou eletricista também, eu trabalhei já como pedreiro, já trabalhei como azulejista. Então muitas pessoas têm várias profissões, né? Pegar uma mulher aí, a mulher cuida da criança, é babá, às vezes é Uber, trabalha fora. Então várias pessoas têm mais de uma profissão na verdade, tá bom? Mas se fosse para você definir qual é a sua profissão, coloca aí no comentário. Qual é a sua profissão, tá bom? Bom, enfim, eu tenho uma pergunta, né? E se você perguntasse a Deus, Pai Celestial, qual é a sua profissão? O que você acha que ele diria? Bom, é óbvio que Deus ele conhece todas as profissões, que ele é perfeito, ele sabe todas as coisas, tá bom? Mas se fosse para ele dar uma única resposta, qual seria a profissão de Deus? A pergunta na realidade é o que Deus está fazendo nesse momento? O que você acha que ele está fazendo agora, nesse momento? Tá bom? Então, uma pergunta semelhante, tá bom, foi feita a Deus e Deus ele respondeu. Em Moisés, capítulo 1, versículo 39, Moisés perguntou e aí Deus respondeu para ele com as seguintes palavras: Eis que esta é a minha obra e minha glória leva a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Então, qual é a profissão de Deus? Se fosse para Deus definir, eu acredito que ele daria essa resposta. Moisés 1:39. Que esta é minha obra, ou seja, a obra é o trabalho, né? Essa é a profissão de Deus. Olha, esta aqui é a minha profissão, tá bom? E minha glória. Glória é o poder, né? Mas também glória, nesse sentido aqui, é alegria. O trabalho de Deus traz alegria para ele, tá bom? E qual é o trabalho de Deus? Qual é a profissão de Deus aqui nessa escritura? Diz: levar imortalidade e vida eterna do homem. Olha só que interessante. Ou seja, trazer a ressurreição, ou seja, depois que nós morremos, nós ressuscitarmos e termos um corpo perfeito e glorificado e imortal. Então esse é o trabalho de Deus, que nós possamos ser imortal, não morrer nunca mais, ou seja, quebrar essas ligaduras da morte. Esse é o trabalho do Senhor. E vida eterna. Vida eterna é voltar a viver com Deus, tá bom? Imortalidade e vida eterna são coisas diferentes. Imortalidade é viver para sempre. Vida eterna é viver para sempre com Deus, tá bom? Ou seja, não sofrer uma morte espiritual aí. Mas também, pesquisando um pouco sobre esse versículo, né, vou até falar aqui um pouco como eu faço o estudo do Vem Segue. Eu busco ali, eu vou na fonte aqui, leio as escrituras, e aí eu pego esse versículo, por exemplo, e aí eu começo a analisar esse versículo, e aí eu começo a ir para outras referências e juntar aqui para formar uma mensagem para compartilhar com vocês. E ao juntar aqui, quando fala aqui que a obra de Deus, o trabalho de Deus é conceder vida eterna, eu acredito que não é somente viver com Deus, mas se tornar como Ele é, tá bom? E por que eu acredito nisso, né? Eu peguei o versículo 3 de Moisés 1, que diz assim, ó:
E Deus falou a Moisés dizendo: Eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Infinito é o meu nome, pois eu sou sem princípio de dias e sem fim de anos. E isso não é infinito? Então aqui fala que dos nomes ou títulos de Deus é infinito, né? E aí eu pesquisando sobre essa palavra, Deus como um infinito, como nome ali, né? Eu peguei outra que vem ali, que Deus ele é infinito e também eterno. E aí dá para entender um pouquinho melhor, porque se Deus ele é eterno e ele quer nos conceder a vida eterna, é se tornar como ele é. E aí também explica um mistério sobre quando Deus ele castiga o seu povo, né? Ou seja, o castigo também ele não vai durar para sempre, assim como nós pais, né, que somos falhos, quando nós vamos castigar nossos filhos, a gente dá um castigo ali, mas depois a gente tira daquele castigo, não vai deixar a pessoa para sempre ali naquele castigo. Então, quando Deus fala que ele vai castigar ali, tá bom? Significa um período de tempo, né? Quando aquela pessoa se arrepender, ela vai herdar um dos graus de glória, tá bom? É isso que significa. Então, isso mostra tanto o nome de Deus como esse castigo. Eu vou compartilhar com vocês para ficar melhor explicado aqui. Ó. Em Doutrina e Convênio 19, a partir do versículo 10, diz assim: ó, Pois eis que o mistério da divindade, qual grande é? Pois eis que eu sou infinito, e castigo que é dado pela minha mão é castigo infinito, pois infinito é o meu nome. Olha que interessante, o castigo de Deus, quando é dado da mão dele, como o nome dele é infinito, conforme nós lemos, então significa castigo de Deus. Não significa que o castigo vai ser infinito, que não vai ter fim para aquele castigo. Tá bom? Na própria sessão aqui ela explica isso um pouquinho melhor. E aí ele usa o nome como eterno também. Ó. Portanto, castigo eterno é castigo de Deus. E castigo infinito é castigo de Deus. Então não vai ter esse castigo de que vai ficar para sempre aí. Claro, a pessoa vai ter que herdar um grau de glória menor. Mas nenhum pai quer ver um filho sofrendo para sempre, tá bom? E a gente consegue, ao ler essas escrituras, ver Deus aqui como infinito, como eterno, como ele é bondoso, como ele quer abençoar os seus filhos, tá bom? Quanto mais eu estudo as escrituras, mais vejo a bondade de Deus. É o contrário, ao invés da pessoa pensar assim, então é fácil, não vou fazer nada. Não, quanto mais eu vejo a bondade de Deus, mais eu quero guardar os mandamentos, mais eu quero me parecer com Ele, mais eu quero viver ao lado dele mesmo. Ou seja, ter a vida eterna, viver ao lado dele. Ter a vida eterna, o nome de Deus é eterno, se tornar como Ele é. Porque eu tenho que me espelhar em Deus. E essa escritura é linda, eu gosto de compartilhar ela. Então, continuando aqui, né, falando aqui que o propósito de Deus, então, é trazer então para nós imortalidade e vida eterna. Não é o propósito de Deus nos condenar, tá bom? E muitas vezes a gente vai ser condenado por causa das nossas crenças mesmos e por causa das nossas atitudes, das nossas ações. E aí eu peguei e lembrei de uma parábola aqui que ela é diferente das outras parábolas, né? Você pode conhecer aí como a parábola das minas, parábola dos talentos, a parábola dos tesouros. Porém, em Lucas capítulo 19, essa parábola é um pouco diferente das outras, tá bom? Tem algumas coisas bem profundas dentro dessa parábola aqui. Qualquer dia eu vou tirar para explicar um pouquinho melhor sobre essa parábola aqui. Mas hoje só para complementar essa mensagem aqui sobre ser julgado de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas obras, com aquilo que você faz, tá bom? Então nessa parábola aqui, o Senhor ele se ausenta, né? Mas ele dá minas ali para os seus servos, os mordomos. Esses servos eles têm que prestar conta daquilo que eles receberam do Senhor. E aí o que acontece? Quando o Senhor volta, eles têm que prestar essa conta. E aí um ali ele conseguiu negociar com as minas que ele ganhou 10 minas. E aí ele vai lá para devolver para o Senhor. Só que olha só que interessante. Quando ele vai lá devolver ao Senhor, ele vai lá, ó, Senhor, eu granjeei aqui, negociei, tá aqui, agora tem 10 minas, é sua. E o Senhor fala assim, ele realmente vai pensando que o Senhor vai receber e que tá dando para o Senhor, né, devolvendo ali. Mas o que acontece? O Senhor falou, não, é seu.
Olha que Deus é esse. Aquilo que você granjeou e ganhou, Ele está te dando. Olha, você sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Nessa parábola que ele fala, você vai reinar sobre 10 cidades. Então o Senhor conquistou a terra, 10 cidades vai ser sua para você administrar, né? Vamos dizer assim. E aí vai o segundo ali. O segundo ele tinha conseguido negociar ali 5 minas, né? Aí o Senhor falou, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei também, né? Toma aqui 5 cidades para você governar. Então ele vai também com essa intenção de devolver, mas o Senhor é tão bondoso, que ele pega e dá para ele de volta, né? Ele fala assim, você vai governar sobre 5 cidades. Olha só que parábola, ela é um pouco diferente essa parábola aqui, viu? Para se entender ela. Bom, enfim, e aí vai o outro, que na verdade ele não negociou. Ele vai ali com aquela mesma quantidade, então ele não ganhou nada pro Senhor. Ele só é contado aqui que ele pegou e escondeu num lenço guardou num lenço a mina, e aí quando o Senhor voltou ele deu, e aí ele explica a justificativa, que é aqui, ó, Lucas 19, 21 e 22. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que toma o que não possuíste, e ceifa onde não semeastes. Agora veja bem a visão deste homem, né? Ele falou, olha, eu guardei porque eu tive medo do Senhor. O Senhor colhe onde não planta, toma cidades ali. A visão que ele tem do Senhor é de um homem mau, um homem que é maldoso ali, né? Mas olha só, se você fosse entrevistar esse homem aqui, né? A visão dele seria essa, não, o Senhor é duro, eu guardei porque eu tive medo. Mas se você fosse entrevistar os outros dois que foram anteriormente, certamente eles falaram, nossa, o Senhor é bom demais, porque ele me deu as minas, eu granjeei, né? Eu negociei, e aí eu conquistei 10 minas. Quando eu fui dar para ele, ele me deu tudo. Ele não ficou com nada, ele me deu tudo de volta. Que Deus é esse? Que homem bom é esse? Então parece pessoas completamente diferentes. E aí é a hora que eu falo que o Senhor ele vai julgar de acordo com as suas crenças e de acordo com as suas obras. Porque da maneira que aquele homem pensou que Deus era, aí Deus responde para ele no versículo 22, né? Porém lhe disse, servo mau, pela tua boca te julgarei. Ou seja, de acordo com o que você julga, você é julgado. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não possuo e ceifo o que não semeei. Então ele julgou aquele homem de acordo com a crença dele. Ele achava que Deus era duro, então ele tinha que trabalhar realmente, guardar os mandamentos, né? Essa parábola fala aqui no final de mandamentos, tá bom? Então nós temos esse paralelismo, né? Por exemplo, igual lá em Apocalipse, fala que Jesus Cristo, ele é o leão. O leão, né, no Oriente Médio, ele é o animal mais temido, né? É o maioral ali, né? Em segundo lugar ali é o urso, tá bom? Mas o leão é o maior. Então, para esse homem aqui, Jesus Cristo, quando vir na vinda dele, vai ser como um leão, né? Mas para os outros dois ali que guardaram os mandamentos e multiplicaram seus talentos ali, vai ser como um cordeiro. Então tá na visão que a gente tem. A gente vai ser julgado de acordo com a nossa crença e de acordo com as nossas obras que nós fazemos, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar, né? Que se nós fôssemos entrevistar esses 3 homens aqui, né? Se você fosse entrevistar eles, você ia observar que parece que está falando de pessoas diferentes, né? De tal maneira que os 2 primeiros falariam, não, essa pessoa aí que você está falando eu não conheço não, eu conheço uma pessoa que me deu os meus talentos, as minas, e quando eu granjeei, quando eu consegui conquistar, que eu fui devolver para ele, ele falou que era tudo meu, ele me deu tudo. Então Deus ele quer que nós nos tornemos como ele é. Então eis aí o mistério, né? Castigo infinito e castigo eterno significa castigo de Deus e castigo de Deus, porque infinito e eterno é o nome de Deus. Não é o propósito de Deus nos castigar eternamente. Todo castigo vai ter um fim, tá bom? A pessoa vai receber um reino de glória ali, tá bom? Mas o que nós queremos realmente é ter o que Deus ele está nos proporcionando, ou seja, vida eterna,
tá bom? Imortalidade e vida eterna. Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que essa é a profissão de Deus, conceder imortalidade e vida eterna a nós. E Ele faz esse trabalho perfeitamente. Basta nós querermos alcançar essa dádiva. Né? Tem uma escritura em Doutrina e Convênio que diz, né, do que lhe adianta um homem, né, ele lhe oferecer uma dádiva se você não dá valor, se você não busca essa dádiva. Ou seja, ele já lhe concedeu aí a imortalidade e vida eterna. Está disponível a nós. Então nós devemos valorizar e pegar essas bênçãos para nós. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.